Então hoje a nossa palestra vai ser, nosso bate-papo vai ser sobre o fim dos sistemas invasivos da medicina. Ou na medicina. Da medicina. Na ou da? Na medicina. Mas antes disso, eu quero dar uma volta aqui. Falamos da campanha de Natal, que precisamos demonstrar qual é a nossa capacidade de execução, já que mudamos a forma. Anteriormente, sobre a orientação dos espíritos, a diretoria da casa dizia quantas cestas básicas nós íamos fazer a doação, quantas famílias. Esse mês, ou esse ano, modificou-se. Então, nós estamos perguntando aos amigos, até o final de setembro, é isso, né? Qual é a nossa capacidade de doação? Porque até então, é a capacidade da diretoria. Agora estamos perguntando para o grupo. Qual é a nossa capacidade de doação? Porque essa, né, a casa que não tiver sustentação na caridade, ela carrega um grande risco de naufragar nestas grandes turbulências da vida. E as grandes turbulências, elas vêm nesses momentos em que o planeta ele é um planeta de expiação em prova, os médiuns são os trabalhadores de última hora. Lembro do passado, não muito remoto, mas faz mais ou menos 20 anos, quando iniciamos a nossa tarefa de atendimento aos moradores de rua. E, a pedido dos espíritos, atendíamos os moradores de rua com alimentos, roupas, enfim, os gente de primeira necessidade. Um casal, sabendo da nosso trabalho, foi nos visitar. Na primeira vista, dizia o casal: como é possível um jovem como este estar envolvido com esse trabalho social? Uns diziam, só pode ser um missionário. O outro dizia, é um homem de qualidade exemplar. E, enfim, inúmeros foram os elogios que chegaram da boca daquele casal que estava vendo o trabalho pela primeira vez e não conhecia a minha vida, não conhecia o trabalho, não conhecia, quer dizer, não tinha embasamento nenhum da forma funcional. E a conclusão dele, naturalmente, era que aquele jovem deveria ser dotado de grandes qualidades. Mas os espíritos, sempre atentos à nossa caminhada, em especial levando luz aonde há trevas. Quando ouvi isto do casal, eu fiquei com meu ego inflado e quase me convenci que era realmente aquilo, daqueles elogios que estava recebendo. Foi quando, nos braços amigos de uma negra velha, ela me toca no ombro e diz: meu filho, não se sinta assim.
Foi a primeira vez que me classificaram de ladrão e eu agradeci. Então me disse a preta velha Mãe Maria: não se sinta assim, porque você é o ladrão de ontem, devolvendo hoje em pequenas prestações. Levo aqui em consideração a passagem deste ser que tenho grande admiração, Dona Aparecida, ou Dona Cida, como era conhecida, fundadora do Hospital Fogo Selvagem em Uberaba. E Dona Cida, ou Aparecida, como queira, teve as suas experiências no passado chamado a atenção nesta vida. Quando foi recolhida a tomar posição diante dos portadores de fogo selvagem, e Dona Cida, ela vai pedir esmolas nas ruas de Uberaba para servir aos portadores de fogo selvagem. Foi presa e acusada de roubar e também de fazer uso da miséria alheia para fins pessoais. Ela ficou muito abalada nesse dia e resolveu largar pela terceira vez a sua tarefa. Primeira vez, ela tinha prometido aos espíritos que iria cuidar dos pobres e ela queria vir como a grande dama da sociedade. E, como uma grande dama da sociedade, casou com um cidadão e os compromissos sociais fez com que ela não cumprisse a sua tarefa. Ela desencarnou e os espíritos disseram: Cida, e agora? Ela disse: agora eu não quero mais família, eu quero me envolver nas lidas da religião. E como a religião acolhe todos os pobres, é fácil eu me movimentar e encontrar força de executar a tarefa. E assim ela veio como uma freira, uma religiosa. E os dogmas e a imposição da igreja, da grande religião, passou o tempo e ela não executou a sua tarefa. Desencarnou e os espíritos perguntaram: Cida, e agora? Nós deixamos a você 2 oportunidades e as 2 oportunidades você falhou. Nessa ocasião, disseram os espíritos: vamos então tomar conta da sua tarefa. Você vai voltar tendo como marido o primeiro da alta sociedade. Você vai deixar de ser essa mulher letrada para ser uma mulher analfabeta. E você tirará da sua resistência física o sustento para você e para os seus filhos e também para os doentes. E assim foi feito. A Dona Cida voltou como esposa do ex-marido, ele rude, ela analfabeta. Ela passou a ser lavadeira de um hospital, de uma casa de acolhimento de fogo selvagem, portador de fogo selvagem. Houve um problema na diretoria e 8 dos pacientes ficaram sem endereço, sem acolhimento, e ela acolheu. Passou pelo teste quando ela chega em casa com os doentes. O marido, ao ver, coloca ela numa prova muito dura e pergunta a ela: você tem certeza vai ficar com esse doente? Ela disse: tenho. Então, aqui você terá que escolher entre nós, sua família, eu, seu marido e os nossos filhos, ou os seus doentes.
ela resolveu optar pelos doentes e abandonar a família. Nesse fato, ela passa a ter grande dificuldade e vai para a rua pedir ajuda. E na rua é taxada como ladrona e como proporcionadora da desordem pública ou beneficiária das mazelas alheias. E ela resolve, aqui é o golpe mais forte que ela sofre. Ela vai ao encontro de Chico e pergunta ao Chico, aliás, afirma ao Chico, relata para ele os fatos, as suas dores, e diz que vai largar. O Chico, com sua sabedoria, de um bom mineiro, quieto, palavras cirúrgicas, diz o Chico: se você quiser se livrar das acusações, só tem uma forma: continuando. Mostrando para os demais que você não é essa pessoa que estão lhe acusando. A visão está deturpada, você sabe qual é o seu trabalho. E dessa forma, inúmeros são os testes que devemos passar. Toda a dificuldade de Dona Cida, ela, inclusive dificuldades financeiras, era do seu passado não longínquo. De uma certa forma, encontro entre nós uma grande oportunidade, porque aqui temos muitos conhecidos do passado, sabem de minhas tendências, do meu passado, mas tanto no mundo físico quanto no mundo extrafísico, nunca deixei de negar aos senhores, quando uma entidade se aproximou de nossa casa, sistematicamente, diariamente, e fazia declaração de profundo ódio, de repulsa. E a classificação que me dizia, que me fazia, era um ser que até era o pior ser que a Terra já poderia ter criado. E que ela aguardaria, enquanto vida tivesse, a minha queda. Ela tem suas razões. Ela tem as suas verdades para se postular de tal forma. Agora, a sua afirmação, os seus pensamentos, ainda que a luz não chegou, sou eu que tenho que entender, não ela. E a convidei, depois de pensar, se ela já estava morta, e ela dizia enquanto vida tivesse, ela iria continuar tendo vida. Só encontrar uma forma inteligente de levar luz ao pensamento que ela tinha, de minha visão do passado, que não mais era aquele ser que ela julgava estar diante dele. E eu nunca questionei a veracidade da afirmação daquele ser. E nunca questiono e não vou questionar a espírita nenhum a veracidade dos seus pensamentos. Porém, de minha parte, jamais irei respaldar com o meu pensamento e com as minhas atitudes os pensamentos alheios. Como o irmão e o casal que me julgou um ser que não era, tenho todo o direito de expor com as nossas atitudes que não mais sou o que fui no passado. É possível. Não vou discutir isso. Como a Dona Aparecida já o fez, já o fizeram, e inúmeros outros já o fizeram. Então,
O mal não merece comentário, mas merece ser levado luz, aonde a caverna da ignorância permanece obstruída. E quando a luz chega, as trevas desaparecem, sem esforço nenhum. Levando isso em consideração, o sistema hoje de cirurgias, o sistema de medicina, como invasiva desde o passado, ela tem perdendo ao longo dos anos, porque tem chegado de dose homeopática luz ao conhecimento do sistema orgânico, sistema nervoso, sistema funcional, sistema psíquico, sistema emocional. E como chegamos ao momento em que recebemos grandes investimentos do mundo invisível, mesmo esses não cobrando autoria, nem postos de elucidação de quem deu isso ou aquilo, esses irmãos, de uma forma simples, humilde, auxilia aqueles que se interessam pelo conforto na correção do sistema e no desenvolvimento do sistema medicinal humano. Logo, as grandes cirurgias muito invasivas serão apenas retirada ou desmaterializada as matérias ou tumores por campo energético centralizado. O laser será totalmente modificado. Ela entrará num campo não mais de lesar os tecidos pela sua sistema invasivo de queima, mas de desmaterialização. E esse sistema estão em plenos testes. Outro mecanismo de trazer conforto ao organismo humano é as correções no campo da genética, estudando os genes que proporciona o desequilíbrio orgânico. Falamos aqui de um cromossomo chamado 21, que as medicinas modernas já têm plenas ferramentas para corrigir os cromossomos 21, a gestação com defeito no cromossomo 21, que se origina o síndrome de Down. Em pouquíssimo tempo será corrigido isso. Falamos na semana passada das vacinas. Nesse mesmo sistema, os aparelhos de monitoramento das frequências
do campo magnético, dos centros de forças. E antes de permitir que o sistema geral entre em colapso, monitora-se os núcleos de forças secundários, trazendo conforto e equilíbrio para o centro de força primário. A intervenção medicamentosa é o que será mais usada na medicina do futuro, fazendo com que o próprio sistema orgânico corrija as suas deficiências. As cirurgias, hoje muito em voga, será totalmente colocada como museus, num futuro muito próximo, onde os corpos serão tratados por fluidos medicamentosos, fluidos alimentares, com alimentação específica e medicação específica. Não medicação genérica, não alimentação genérica, mas especificidade de funcionamento orgânico. Como todo o sistema mental, ela é única e exclusiva, ela não é massificada, ela é individualizada. A alimentação orgânica e a sua medicação também entrará no mesmo sistema de unificidade, único. Queremos dizer é que grandes avanços já tem o homem nas mãos através da ciência. O que falta mudar é o sistema. Que ele está mais muito para predador econômico do que como proporcionador de conforto físico pela medicina. O sistema mudando, teremos medicina leve. Diz os espíritos que a nossa estrutura física e psíquica foi projetada para até 13 décadas. O nosso sistema, ele suporta com funcionalidade perfeita até 13 décadas. Mas ainda não temos, aliás, temos, já chegou medicina e alimentação, mas o sistema ainda não permite que todos cheguem. Então, forma de pensar, forma de agir, alimentar e a ajuda da medicina, que nos proporcionem vida plena até 13 décadas. A estrutura orgânica que nós temos hoje, a estrutura celular, suporta com perfeição o funcionamento até 13 décadas. Centros de forças, primário e secundário, é que nós, culturalmente, fomos submetidos a um sistema muito predatório de autodestruição. Alguma pergunta aí? Nenhuma pergunta? Não? Tipo, desintegração, então. Já assisti.
Para algumas aplicações de exercício. Queima, né? Doenças são provocadas pelo nosso psiquismo. No nosso pensamento, isso. Essas doenças também conseguirão ser combatidas pelos métodos não invasivos? Sim, quando reeducar o homem, reeduca o homem, ele reeduca o pensamento, não existe mais. Eles vão conseguir influenciar no nosso campo vibracional? Sim, sim. Porque às vezes a gente baixa a vibração, fica suscetível, baixa a imunidade, várias alterações. Ou físicas. você desequilibra o seu sistema de força secundário. E eles vão conseguir influenciar Sim, nesse campo sim. também. Os sistemas de hoje, ele já influencia bastante, né? O sistema secundário de força, centro de força secundário. Sim. Não, mas o que influencia a medicina de hoje? A medicina já influencia e já existe cultura. Jesus foi um grande influenciador do sistema geral de forças, quando nos coloca na disciplina da oração. Quando você entra em oração, você alinha o centro de força secundário com o centro de forças primário. Há uma harmonização. Quando você está entorpecido, com ódio, com raiva, com rancor, todo o seu sistema está desalinhado. O sistema de força secundário está desalinhado com o sistema de força primário. Qual que é o primário? Pensamento. Paz. Consciência. Então, quando você conseguir canalizar da mesma forma a energia que você canaliza no momento de para descobrir alguma coisa que você perde no seu consciente, e você fala, pô, fiz uma besteira no momento de extrema ira, estava fora de mim. Fora de controle. Fora de controle. Se você conseguir reverter isso Para o controle. interiorização, Exato. Então, o seu sistema de força secundário controlou-se e aqui a harmonização está perfeita, primário e secundário. Quando você coloca o sistema de força secundário para ação destrutiva, ela destrói o externo, o interno de si e o seu sistema de forças primário. Tudo está contaminado. Sim, aqui já é questão de química, né? Vamos entrar em questão de química aqui. Entramos aqui em sistema de química. O mundo da química vai nos influenciar na parte orgânica, mas não influencia no sistema de força. Porque a manutenção disto, né? Mesma coisa, eu preciso de azeite para a minha candeia. Você pode me emprestar? Posso. Quando é que você empresta, numa casa de oração como essa e tantas outras, um pouco de azeite para a candeia que está sem querosene, sem azeite? Passe. Passe. Certo? Passe não é mais do que isso. Então você chega com a sua candeia apagada, sem energia, sem azeite, e você é doado isto. Né? Os espíritos te ajudam os intermediários, os médios, né? A doar esse fluido. Ele se ergue. Se ergueu, passe a produzir seu próprio azeite, seu próprio combustível. Por isso que o desequilíbrio, muitas vezes, ela é necessário, mas o reequilíbrio é obrigatório. É obrigatório. E muitas vezes, especialmente os médiuns, são chamados a passar por algum momento por esse processo de desequilíbrio, porque ele entra em zonas muito perturbadas. Ele também se perturba, porque ele está em transição. O que ele não pode permanecer é perturbado,
Porque quando você se acostuma ou faz uso daquele, ou se vicia nessa forma de pensar, você começa a fazer parte de produtor de trevas e não mais de luz. Então, o azeite que você tem, você pode ser um doador, desde que tenha um repositário. Quem é o seu repositário? Sua força de vontade e o seu núcleo. Que núcleo é este? Aos cristãos nós temos Jesus. Outras religiões têm outros doadores, mas o núcleo é um só. O núcleo é um só. Se chega azeite para nossas mãos, para doarmos a quem não tem azeite em suas candeias, e você continua com portas abertas para ser abastecido, não importa os títulos que lhe dei. Chegou para você, você tem que abastecer, doar a quem chega. Na hora que você quiser cobrar ou condicionar o recebimento do azeite para aqueles que estão com problema, você também será questionado a sua distribuição pelo seu abastecedor. E aqui está muito a questão dos médiuns. Então, todos nós somos seres grandes necessitados de azeite. Fomos alistados para sermos pequenos distribuidores. Com nossos esforços, criamos créditos nessas grandes fontes distribuidoras e passamos a doar. Se tivermos a coragem, a disciplina de não alterar o produto, o abastecimento continua. Se nós passarmos a querermos alterar o produto, ao doar, em nome daquela distribuidora, será chamado a atenção. A fiscalização vai até você e diz: será suspenso a sua distribuição, porque você está alterando, adulterando. Você vê que simples, né? É simples. E olha, interessante, né? Quando você, por indisciplina, doa mais azeite do que você recebeu, o vosso corpo adoece. Quando você não tem disciplina para organizar aqueles que são pedintes, você doa mais do que você recebe, você entra em desequilíbrio. Por isso que é preciso a disciplina. Recebeu, doa-se. Não recebeu, não doa-se. Quais são os grandes problemas encontrados? Que muitas vezes é cortado o seu crédito e você não quer perder a sua freguesia e continua servindo produto de segunda linha.
aqui a situação fica muito grave. Há alguma pergunta? Dani. Deixa eu pegar. Hã? Soares. Tranquilo, processão também. Soninha. Você falou em fonte primária, né? O teu pensamento como fonte primária. A gente sabe, pelo ensino dos espíritos, que você tem registrado no teu perispírito todas as suas emoções de outras encarnações e dessa aqui. E às vezes você passa por situações que desencadeiam, eu não sei explicar tecnicamente como é que funciona, mas provocam emoções ruins ou dessa encarnação ou de encarnações passadas que modificam, que fazem alterar o teu sentimento, o teu pensamento. E aí como é que faz? Aí você desequilibra tudo. O fato de você, se você tiver alguma fragilidade no seu sistema secundário, fatalmente vai passar por modificações. Porque o bem, diz os espíritos, só age uma vez. Então, a partir do momento que se corrigiu, e aqui voltamos a Jesus, não há nada que esteja encoberto que não seja descoberto. Então, tudo que foi mal feito será refeito. E quando chega o momento de refazer, Você tem que ter o domínio. E quem muito é chamado para restabelecer a ordem são o sistema de dor, as patologias. Todos os cânceres, todas as patologias, ela tem um objetivo: chamar você à razão, chamar você ao autoconhecimento. A partir do momento que você entendeu, o próprio sistema se reorganiza automático. Uns chamam de milagres, outros chamam de cura, outros chamam de merecimento, mas simplesmente você entendeu. Se você pode até receber um azeite e que você inicie ou teve um lampejo de entendimento, mas se você obscureceu esse entendimento, volta a ser chamado a atenção novamente, ou as patologias voltam, retornam. No caso de um ser igual Francisco Xavier, o Chico, que, sem palavras, vou dizer o que foi ele, supostamente ele não precisava mais da medicina invasiva, né? E sofreu tantas dores. Isso só de vidas passadas? Não. Está pagando alguma? Não. No caso de Chico e de Irmã Dulce e tantos outros, eles receberam a autorização por vontade própria de se colocar na condição humana. Sou igual a vocês. Não sou diferenciado. Se esses seres não agissem dessa forma, eles seriam diferenciados. Então, diferenciado não é o ser. Diferenciado é a sua atitude diante do sofrimento dos outros. Chico, diante do sofrimento que as trevas produzem, ele não mediu esforços para, na sua lida, trazer luz às consciências perturbadas. Irmã Dulce, com a sua fragilidade, Chico também, com o seu coração, com a sua fragilidade orgânica, ele fazia uso de sua fragilidade
para tornar-se um gigante diante dos problemas. E tem muitos gigantes que são frágeis diante dos problemas. Né? Esses homens frágeis, citamos também aqui a Madre Teresa de Calcutá. Né? Então, dentro de sua fragilidade, ele torna-se gigante. É uma ilusão de ótica, né? Por isso, quando encontramos seres que fazem muito barulho, precisamos tomar muito cuidado. Jesus fala sobre isso, né? Tempos virá em que dizer Jesus está ali, assim, assado, fugir. Né? Porque, na verdade, simples, é humilde, né? Recebe pedrada, limpa. Irmã Dulce tem uma passagem em que ela também foi acusada de ladrona. Né? Um fazendeiro, ela encontrou com esse fazendeiro, ele montado no seu cavalo, ela, dentro de sua insignificância, estende a mão e disse: meu irmão, preciso de uma esmola para as crianças do lar do Hospital Santo Antônio, é isso? Eu acho que é Santo Antônio. E ele cospe no rosto dela. Cospe e diz algumas palavras inadequadas para ser repetida. Ela aceita o cuspe com muita naturalidade, os carros com muita naturalidade. Pega o lencinho, limpa, né? Dobra, com toda a mansidão, põe no bolso, diz: este é o presente para a Dulce. Agora o das crianças, por favor, me dê. Então, esses são os testes. Né? São os testes. E com muita naturalidade isso. Trouxeram a nossa irmã Teresa Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Trouxeram ao lado dela um grupo que era considerado por uns de uma vida não digna, da máfia indiana, né? E as pessoas chegaram lá diante daquele problema todo, fizeram um cheque volumoso, né? Entregaram para ela. Quando ela recebeu o cheque, mas as freiras caíram, os religiosos caíram de pau em cima dela. Como pode a senhora, uma mulher santa, receber ajuda de gente de má vida? Né? E ela faz a sua declaração. Esses homens meus irmãos estiveram sempre perdidos, nunca atenderam a Deus. Você acha que hoje eles foram tocados e vão atender a Deus? Você acha que não vão aceitar? Por favor. Tá certo? Então, é necessário entendermos isso. Né? Entendemos a situação. Todos que vêm nessa casa ou nessas casas são portadores de lepra. Né? Lepra. E a lepra, ela é contagiosa quando você baixa a guarda. Né? Certo? E quando é que você baixa a guarda? No meio da lepra. Quando você começa a movimentar a língua onde não deve. O ouvido onde não deve. Aí o negócio entorta. Aí você pega a lepra. Se você mantiver com a asepsia perfeita, o sistema imunológico perfeito, né? Língua guardada, ouvido, né? Tranquilo, consciência, entra, sai, tranquilo. Nessas casas de oração, o primeiro leproso que chegou aqui fui eu. Eu sou o maior leproso. Porque eu fui atendido por esse moço, doutor Adolfo. Ele, muito compadecido,
do meu estado de leproso, ele doou um pequeno azeite, quantia de azeite. Eu que estava morador da sarjeta da minha própria consciência, resolvi olhar além da sarjeta que vivia. E vi que ao meu lado outros também viviam. Era uma comunidade. E eu roguei ao amigo se pudesse servir aos outros. Ele disse: lembra de Francisco, eu não posso servir aos outros, mas você igual pode. E ele passou a me servir e eu passei a distribuir. E assim houve uma grande proliferação de atendidos do azeite nesse departamento hospitalar dos leprosos, onde o mais necessitado sou eu. Muitos receberam já a sua quantia de azeite, já partiram, limparam suas lepras, uns já partiram para o mundo espiritual, outros já estão livres, né? Mas o mais necessitado sou eu e continuo até agora. E no departamento de lepra, nós, muitas vezes, por ignorância, ou no estado febril, achamos que a lepra do outro é mais fedida do que a nossa. Então a carne, o tecido em decomposição ou em necrosado, ele é mais contagioso do que a nossa. E nós passamos a destruir a nossa pequena quantidade de azeite pela nossa língua. Né? Se o reduto, o objetivo, é ajudarmos mutuamente. Né? Mutuamente. Sem expor aqui, eu tenho essa categoria, você tem aquela, você, porque tu gosta da juventude, porque você é mulher, você é branca, você é gorda, você é magra, você é bonita, você é feia, solteira ou casada, viúva, perturbada ou não, obsidiada ou não. O fato é que todos estamos contaminados. E só tem uma forma de sairmos desta ala deste hospital, quando nenhum leproso mais estiver contaminado. Todos estiverem curados. Inclusive nós, né? Porque enquanto nós curarmos os outros e não nos curarmos, a ala estará aberta. Né? Bezerra faz um trabalho extraordinário, Bezerra de Menezes, com os pobres. Foi um grande doador de azeite, né, para os leprosos. E pela sua fidelidade ao azeite em que recebia, com o mesmo grau de pureza ele doava, Bezerra recebeu no cinquentenário, primeiro cinquentenário do seu desencarne, recebeu de Maria de Nazaré a sua autorização para deixar, né, o Vale dos Leprosos, que ele já atingia créditos para deixar o Vale dos Leprosos. Mas Bezerra, tão acostumado aos quadros de dor e de sofrimento e com técnica tão aguçada ao socorro dos leprosos, Bezerra pede a Celina, a emissária de Maria de Nazaré, que rogue a Maria a autorização para que ele fique, ele permaneça, né? Entre os leprosos. Estou utilizando aqui a palavra leproso como uma forma genérica das mazelas humanas. Mas
Em pouco tempo volta Celina, com um sorriso, e diz a Bezerra: Bezerra, a grande mãe do crucificado, a grande mãe do governador da terra, te autoriza a ficar entre os leprosos até que o último paciente seja dado alta. Veja a autorização, porque esta fonte abastecedora desse grande distribuidor do azeite puro nunca foi detectado uma alteração. Ele não contaminou com a sua vaidade, com o seu orgulho, com a sua presunção aquilo que recebeu da grande distribuidora do azeite puro, a mãe de Jesus. A credibilidade dele perante a distribuidora para os receptores, para os consumidores, esse intercâmbio lhe rendeu crédito tão volumoso que ela diz que fique você até a liberação do último paciente. Então, nesse campo da mediunidade, é que os espíritas precisamos, esses médiums, precisam se movimentar. Nós viemos de outros núcleos e quase sempre com muitas lepra na língua. Eu sou um grande leproso na língua. Né? É um câncer. Tá certo? Tem um tumor terrível. Né? Postura? Não entendi. É nada, é assim mesmo. É que ela está dizendo que está ao vivo esse negócio. Mas, Dani, volta para o tema, né? Mas o tema na medicina do futuro, Dani. Né? Está no grande médico. Né? Essa é a minha mentora, né? Quando saio do tema, ela me ajusta de novo. Porque eu sou disperso mesmo. Então, meninada, diga, pode fazer, Dani. Quando você fala que a medicina vai ser cada vez menos invasiva, então a gente vai tratar antes de aparecer a doença. Antes de, isso. Então, isso. Vão ter é mais preventiva. Então vão ter menos cortes. Sim. E hoje, o método invasivo que tem é a cesárea. Então, por problemas hoje, porque as mulheres estão preferindo a cesárea, mas tem algumas que são obrigadas a fazer. A cesárea, ela está mais vinculada à questão, aqui vou entrar em outro campo, mas está mais vinculada ao despreparo da mulher para a maternidade. Em função, porque a cesárea, ela quase sempre acontece quando a gravidez, ela não é aceita. Ela não é aceita. A mãe tem restrição psicológica. Mas do presente ou do passado? Pode ser do presente e pode ser do passado. E pode ser inconsciente. Sim, a inconsciência aqui também vai envolver isso aqui. Então, veja uma coisa. Uma gravidez que ela veio em momento e que não era esperado. Situação econômica ou ajuste
sentimental do casal. Então, por alguma razão, não foi aceita. O organismo reage, os hormônios reagem de acordo com o psiquismo. Então, não há dilatação, não há lubrificação, e só tem uma forma de poupar, de dar sequência a essa gravidez. Se deixar por vias normais, entrará em óbito mãe ou filho, ou os dois. Então, para poupar isso, entra essa cirurgia invasiva. Porém, para o futuro próximo, o projeto familiar, né, a programação familiar, a mulher irá receber dose de hormônios, de conscientização, as drogas, os genes que predispõem às drogas e a certas doenças, a mãe irá receber as vacinas. Então, a programação, o planejamento familiar será algo de extrema seriedade e de preparos. Voltamos aqui ao pai da medicina. Hipócrates. Perguntaram para ele quando que o homem, no para genérico, né? Mas aqui engloba homem e mulher. Quando que um casal poderia pensar em ser pai ou ser mãe? E diz Hipócrates, 20 anos antes da concepção. É o tempo de preparação. Hipócrates falava isso lá atrás. Mas hoje o grande problema que nós vivemos é o aguçar da sensualidade, o despertar hormonal pela cultura e ao despreparo. E aqui os problemas são inúmeros. Então, sem nenhuma intervenção hoje menos, mas no passado muito mais, as religiões eram um grande bloqueio para a intervenção, especialmente no conhecimento da sexualidade. Então, se foi um grande bloqueio, houve depois uma libertação, que essa libertação passou para da liberdade passou para uma libertinagem. Então esse grande essa força que aprisionou o campo da homossexualidade no passado, essa força tensionou isso, comprimiu e abafou. Um determinado momento isso foi aflorando e quando estourou, ele estourou sem controle. E hoje vivemos essa plena explosão. Porém, essa explosão ela tem uma força, né? Ela tem uma força de expansão. Só que ela está perdendo a força de expansão e está voltando às suas origens. Então esse grande mal, essa grande essa nuvem de trevas que estava sobre a sexualidade, ela deixou de comprimir, houve uma grande explosão, agora ela volta. E aqui ela se normaliza. Então, no campo da sexualidade, grandes avanços
E aqui o movimento reencarnacionista traz ordem para os seres que têm o psiquismo muito voltado ao masculino e vive hoje num corpo feminino. E outros que estão num corpo masculino, mas com seu psiquismo voltado a uma mentalidade feminina. Então, só existem essas portas que trarão luz àqueles que desejem entender, compreender. Então, no campo da programação da familiar, das reencarnações, todos esses departamentos serão consultados para a formação da família futura. Diga. Você falou do parto cesárea, né? Que é esse despreparo da mulher para... No momento, né? Naquele momento, para a maternidade. Hoje é mais raro, mas ainda existe, que é o parto fósforo. A criança, ela se encaixa para nascer, mas aí não tem condições, ela é retirada, né, com os instrumentos. Ainda existe, em alguns casos, porque não é feito cesárea e aí acaba acontecendo. Então, por que disso? Foi bom você tocar no assunto, porque eu tinha esquecido disso. Como existe no parte da mãe ou do pai, que por uma questão econômica ou conjuntural, rejeitar, consciente ou inconsciente, aquela gravidez, aquele ser, da mesma forma, também existe os reencarnantes, os filhos que rejeitam os pais. Rejeitam os pais. Então, os partos, toda a função orgânica da mulher, tanto a abertura pélvica, toda a parte de lubrificação, enfim, todo o seu preparo, existe o outro feto, a criança, que rejeita o nascimento. E o nascimento ou a reencarnação é compulsória. Ele tem medo da rejeição ou das provas a ser passada. Então, de uma certa forma, ele assume a postura de não querer nascer. E aqui causa problemas. Mas, com a aplicação de hormônios, com a preparação da mulher e também do psiquismo do reencarnante, o parto será algo extremamente normal. Mesmo quando trazermos luz a esse departamento reencarnacionista, que trará com muita naturalidade os objetivos e as explicações da vida. O porquê nascer. Aí nós vamos entender o diálogo de Jesus com Nicodemos. Vós sois doutor em Israel e não sabe dessas coisas? É necessário nascer de novo? Agora, mesmo os períodos de retirar o joio do grande plantio do trigo, é necessário esperar que o joio cresça junto com o trigo, para depois arrancarmos o joio e deixarmos a plantação do trigo. Deixamos o trigo. Então, falamos aqui mais ou menos em parábola. Diga, Dani. Devinha fez isso? Diga. Outra pergunta. Da mesma forma que a medicina vai ficar menos invasiva, os medicamentos tendem a ficar menos químicos, menos alopatia.
Não, no sentido de menos alopatia para mais homeopatia. Os remédios virão mais virão mais na linha de prevenção e não de correção. Então, mas mesmo, você entendeu no sentido? Sim, sim. Vai ter o mesmo sentido de química que tem hoje, com efeitos colaterais. São as drogas mesmo. Ou não, vai ficar mais no sentido, vai voltar a ter aquele sentido de naturalismo, de fitoterapia, de plantas, de ervas. Plantas, ela não perde a sua função de co-criadora. Estão tendendo a extinção. Não, ao contrário. Então, uma tendência muito forte. Estão com uma tendência muito forte a voltar a assumir o seu papel. A alopatia, ela teve o seu desenvolvimento industrial, mas a indústria do sintético, o sintético ela perde muito a sua capacidade, ela perde muito o contato do real, do orgânico. O homem, ela é um encadeamento dos reinos, do mineral, vegetal e animal. E o sintético é uma criação em laboratório. O homem pode ser ajudado, mas não plenamente. A sua grande fonte de reparação será no reino vegetal. Sim, com a ajuda extraordinária com o reino animal. Grandes remédios, grandes medicamentos vêm da aplicação de substância animal. Aqui sim, há um casamento perfeito, ou quase perfeito, né, sem um movimento abrupto do reino animal para o reino hominal. Então, como muitas das alimentações humana, ela vem do reino animal, vem do reino vegetal, o grande problema que aconteceu, mas está sendo corrigido, é que utilizaram químicas sintéticas para intervenção no reino vegetal. E a cadeia em seguida ficou contaminada, que é a cadeia animal, que por sua vez o hominal. Mas, corrigindo isto com as luzes que chegam nesse momento, corrigem-se os abusos da intervenção animal e, por sua vez, o vegetal. Volta às origens. Pode ter melhoramento genético, mas não intervenção sintética. Em não absoluta, hein? O sintético é uma linha necessária. Mas ela não pode assumir o absolutismo. E nem sai da linha do remédio, como Sim, eu tinha falado, sim, passa a ser remédio sim. individual. Pode. O senhor se referiu a centro de força primária e secundária, né? É porque o primário é o único que gera. O primário é o que organiza todos os secundários. Os secundários são só passivos, ele recebe e emite só. Exato. Ou manda sintomas. Ou sinaliza. Mas toda a matéria pensamento é do centro primário. Sim. Ela é que vai ser manipulada com o laser, como o senhor falou. Não entendi. Matéria. Não Essa entendi. intervenção livre de matéria e pensamento, é isso? Não. Não? Isso é a intervenção do laser é físico. Físico.
Como o laser será utilizado para melhorar a transmissão de energia. As energias que chegam hoje são por cabeamento, não é? Vocês vão ter por transmissão laser. O laser não foi plenamente explorado ainda. Dona Aide, algum questionamento? Gostei muito da aula. Bate-papo, né, Aide? Muito bom. Bate-papo. Sem aquela construção filosófica, sem Aquela aula é, ortodoxa, né? uma coisa bem melhor. Gostei. Bate-papo mesmo, né? Cabocla. Eu gostei bastante. Muitas Doutora novidades. Sus. Muito bem. Tem muitas novidades vindo, né? Já estão aí. E que não pode ser exposto ainda por falta de compreensão. Lembramos aqui das materializações de Jesus, né? Quando Pedro e João estavam no Monte Tabor. E materialização de Elias e de Moisés, né? E Jesus recomenda que vocês viram aqui, não deve ser comentado, a não ser depois, quando o Filho do Homem passar, quando os fatos forem consumados. Por isso que tem muitas informações que não podem ser passadas ainda, né? Tem que ser contida, né? Não pode ter violência, né? Pode ter violência. Doutora, nossa cigana velha. Tudo ótimo. Maravilhoso. Tranquilo. Paz. Que bom. Graças a Deus. Feliz. São as provas. Cada dia a gente acredita mais. Elas vêm, estreiam na nossa vida. É assim mesmo. Mas Deus nos dá a força e a coragem de E discernimento, né? Discernimento. Enquanto não entende, né, as coisas não tomam. Né? Quando você entendeu, deixou de existir o problema, né? Muito bem. Doutor Soares. Ótimo, ótima aula, ficou explicado, não deixa nem muito porquê, né? Ou porquê, o que é. Pô, bem explicado sem muito rodeio. Soninha. Tudo em paz, Soninha? Doutora Perfeito. Vânia. Eu sempre acho que ela é Vanessa. Uma irmã Vanessa. Mãe de Vanessa também. Perfeito. É o que o Soares falou. Não tem nem que a gente questionar. É tão objetivo, é tão claro, tão transparente. Tem alguma dificuldade de fazer sempre esse link entre Jesus e a aula? Não, né? Não dá, é perfeito. Porque na hora que você está relendo, até a descrição, já vem as passagens que ele falava, que está no Evangelho. Está ficando monótono, muito. Não, né? Não, pelo contrário. Está muito claro e objetivo, assim, muito direto, sem rodeios, assim. Muito bem.
Felipe. Tranquilo. Só queria saber uma coisa. Essa parte de medicina no futuro falou também da gestação. E aqui na casa a gente vê o tratamento para gestantes e também os tratamentos de cura. Eu queria saber se eles vão ser mais ou menos parecidos com os tratamentos que vamos ver por aí fora, nas outras casas assistenciais. Sim, mas no nosso campo físico nós não temos muito, nós não nos distanciamos muito do convencional. No campo espiritual, as intervenções são bastante significativas. Mas eu não gostaria de trazer esse assunto como uma prática na casa, para que a gente não fique aqui rotulado de um diferenciamento, né? Tá certo? E senão pode nos causar problema. Então, vamos deixar a coisa aqui para o campo do amanhã, né? Tá certo? Minha linda esposa. E eu posso dizer que no futuro a humanidade tende a ficar mais... Saudável? Não saudável, mas com a vibração mais harmonizada. Sim, essa é a tendência. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Com a comunicação, ampliação da comunicação, com a ampliação do autoconhecimento, com a ampliação dos malefícios causados pelas alterações de humor. Então, você tende a ter uma sociedade mais homogênea. Não seres iguais, mas homogênea. Respeitando Exato. Você falou bem. E no processo de reencarnação a gente vai ter mais consciência Sim. A tendência é manter o maior grau de consciência possível. Exato. Para que as reencarnações e desencarnações deixará esse tabu de morte e nascimento, né? Um processo normal, encarado como normal. Não tarda para a grande maioria ao chegar próximo à sua partida para o mundo espiritual, fazerem uma festa, chamar os amigos, convidar os seus familiares, os seres mais íntimos, aqueles mais leais, os que sabem os maiores segredos, e ter ali um diálogo, um repasse da sua encarnação, né? Um ajuste. É um grande chefe que se aposenta e chama os seus liderados para transmitir ali a sua gratidão. A consciência das encarnações passadas, porque a gente não tem maturidade para lidar com isso. É a cultura, nossa cultura, essa cultura está sendo criada, né? Ela já existia intuitivamente, foi muito mal tratada, muito mal trabalhada, muito mal interpretada, e hoje surge com esse mecanismo do espiritismo essa porta que vai trazendo luz a essas cavernas do pensamento e do comportamento que nos aprisionou por longos séculos ou milênios. Então, esses bolsões estão sendo dissolvidos. Senhor Tadal. Eu acho muito interessante porque a gente poderia, não sei, no meu enfoque, esse curso parece o Evangelho à Luz da Ciência. A junção de Cristo, né, da análise do trabalho do Cristo, à luz da ciência de hoje, e o que a gente vai ter na frente, eu acho muito instrutivo e eu fico feliz de estar aqui presente e podendo ouvir sobre isso. Bacana, né? Obrigado. Muito bom. Doutora Laura. Eu achei muito interessante, cria expectativa.
E tu, menina? Agradeço muito a oportunidade. Não sempre lá. Vai orando cada dia mais. Caríssimo Gilberto, Fico feliz também de estar participando do curso. caríssimo Washington, não, Wagner. Foi uma aula hoje bem diferente das outras, foi mais solta, né? Uma didática mais compreensiva, mais fácil de compreensão. Dá a impressão que a gente está com uma energia diferente no ambiente, uma coisa mais alegre, assim. Hoje foi uma aula bem interessante e da maneira que você conduziu foi muito prático para as pessoas entenderem. Ficou mais simplificada e mais fácil de compreensão. Muito bom. E aqui vamos pedir a Jesus que nos abençoe e rogamos ao grande Espírito de Deus, que não mente, não engana e não falseia, que nos ajude a continuar trabalhando. Rogamos ao grande Espírito de Deus, que não mente, não engana e não falseia, que nos fortaleça para transpor todas as dificuldades. Rogamos ao grande Espírito de Deus, que não mente, não engana e não falseia, e nos console nossas almas ainda infantis. Nos ajude a erguermos com as energias das esperanças e nos fortaleça nessa encarnação. Faça brilhar nossos caminhos. Liberte nossas consciências. Internize a paz. E liberte o ser bondoso que tem em nós. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus.